Então, meus amigos, o julgamento de Jesus diante de Pilatos é um dos momentos mais dramáticos da história. O Filho de Deus, inocente, santo e justo, foi colocado no banco dos réus. O governador romano, representante da maior potência da época, tinha autoridade para decidir acerca da vida e também da morte. Mas naquele tribunal aconteceu algo extraordinário, meus queridos. Naquele tribunal, o juiz parecia que estava sendo julgado, e o condenado é que parecia que tinha autoridade para julgar. Hoje, amados, nós vamos aprender 3 lições espirituais que podemos tirar a partir desse julgamento. E sem perca de tempo, eu quero compartilhar com você a primeira lição que nós podemos tirar desse julgamento que Jesus sofreu sobre Pôncio Pilatos é que a verdade estava sendo questionada. Quando Jesus afirmou, amados, que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade, Pilatos imediatamente perguntou: o que é a verdade? Olha, meus queridos, Pilatos não conhecia a verdade. Pilatos fez uma pergunta que ecoa até os dias de hoje: o que é a verdade? Essa pergunta poderia ter sido feita de outra forma, e eu vou parafrasear a forma que essa pergunta deveria ser feita. Quem é a verdade? Muitos estão como Pilatos, não sabendo quem é a verdade. Pilatos estava diante da verdade, da própria verdade encarnada, e ele não a reconheceu. Pilatos tinha o poder político, ele tinha experiência administrativa e também tinha grande influência, mas ele estava espiritualmente perturbado. Ele estava confuso, porque ele não sabia quem era a verdade. E muitos nos dias de hoje também não sabem quem é a verdade. E a verdade, amados, ela nos é colocada de uma forma, muitas das vezes, como um slogan de uma religião. A verdade muitas vezes é colocada para nós como um emblema de um partido político. A verdade muitas vezes é colocada para nós como uma grande autoridade, uma celebridade qualquer. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A verdade estava ali, amados, e Pilatos não percebeu. E quantas pessoas estão diante da verdade e não estão se apercebendo? Quantas pessoas nos dias de hoje não conseguem entender que Jesus Cristo é a verdade? Eles estão até nos dias de hoje vivendo a base de mentiras, de filosofias, de estigmas, de religiões. Mas a verdade, ela nos é apresentada da forma nua, crua. A verdade é uma só. Ela se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é a verdade. Pilatos estava confuso diante de Jesus. E muitos estão confusos no dia de hoje por não entender que Jesus Cristo é a verdade. Muitas pessoas hoje fazem a mesma pergunta. Vivemos numa geração relativista. E a verdade não é uma ideia abstrata. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Você pode estar muito perto da verdade e ainda assim não saber que está diante da verdade. Você pode estar diante da verdade e mesmo assim não aceitá-la. Estar na igreja não é suficiente, meus queridos.
é preciso conhecer quem é a verdade, e a verdade é Jesus. Eu conheço muitas pessoas que estão na igreja há muitos e muitos anos, mas que ainda não sabem quem é a verdade. Ainda não tiveram uma experiência real com Jesus. Estão ali, amados, fazendo números como aquela multidão que vivia atrás de Jesus. Muitos ali estavam atrás de Jesus por causa de pão, estavam ali porque Jesus multiplicava peixes, porque Jesus curava as enfermidades. Mas Jesus queria ir mais além. Ele queria ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um. Porque ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus, amados, ele queria ter uma experiência, uma intimidade real com cada pessoa. Mas as pessoas estão ocupadas demais, estão confusas demais para entender qual é o projeto, o propósito de Deus para as suas vidas. Olha, amados, a segunda lição que nós podemos tirar do julgamento de Jesus é que a inocência ela foi declarada, porém ela não foi defendida. Pilatos declarou, e declarou várias vezes, que não encontrava crime nenhum em Jesus. Ele disse com as suas próprias palavras: este homem é inocente. Mas mesmo assim, amados, ele cedeu à pressão da multidão. Mesmo assim, ele não teve coragem suficiente para fazer aquilo que é certo. Ao invés de fazer aquilo que é correto, ele fez aquilo que parecia conveniente no momento. Ele cedeu à pressão da multidão. Pilatos era um homem sanguinário, era um homem valente, era um homem acostumado a derramar sangue, a ferir pessoas. Pilatos era um homem que ostentava de grande coragem e valentia. Mas quando esteve diante da verdade, ele não suportou a pressão de estar diante daquele que é para todo sempre a verdade e a vida. Pilatos cedeu à pressão. Pilatos foi naquele momento um grande covarde. Pilatos mostrou que tinha uma personalidade fraca, porque ele cedeu, ele temeu a multidão e ele entregou Jesus para ser crucificado. Ele tentou lavar as suas mãos, tentando se isentar da responsabilidade, mas lavar a mão não apaga a responsabilidade. Tem muita gente como Pilatos tentando lavar as mãos, achando que o problema não é com ele, querendo estar isento. No reino de Deus não existe ninguém alheio. Ou você está do lado de dentro, ou você está do lado de fora. Ou você está com Jesus, ou está contra Jesus. Não dá para você ficar meio termo, porque quem fica em cima do muro, uma hora acaba caindo. E o problema é que sempre cai pelo lado de fora. Portanto, meu querido, lavar as mãos não vai te isentar de culpa. Você precisa decidir, de uma vez por todas, de que lado você está. Se é do lado de Jesus ou se é do lado da multidão. Pilatos tentou ficar isento, mas a água não apagou a sua culpa. A água não limpou a sua consciência. Olha, meus queridos, quantas vezes nós sabemos o que é certo, mas mesmo assim escolhemos o caminho mais conveniente que nos parece bem naquele momento. Sabemos fazer o certo, mas escolhemos o caminho mais conveniente. Quantas vezes nós cedemos também até a pressão pública, né? A multidão. Zaqueu, para conseguir o encontro pessoal com Jesus, ele tentou vencer a multidão, mas estava muito difícil. Ele subiu numa árvore e ali ele conseguiu ver Jesus, mas ele já tinha sido visto muito antes por Jesus. E ele conseguiu, amados, aquele que era o intento dele, que era ter um particular com Jesus. Ele viu que não conseguiria vencer aquela multidão. Ele correu e subiu numa árvore estrategicamente. E ali recebeu
de Deus o seu milagre. Olha, meus queridos, quantas vezes nós também teremos que ceder à opinião pública? A mulher do fluxo de sangue enfrentou a multidão e conseguiu o seu milagre. Pilatos tinha autoridade para libertar Jesus. Ele só não tinha coragem, ele só não tinha moral para isso. E ele se acovardou diante da multidão. A neutralidade diante de Cristo, amados, ela é uma decisão contra Ele. Não decidir também é decidir, meu querido. Às vezes você faz um apelo pessoal para alguém e aquela pessoa fica assim, não sei, agora não, tal. E não se decide por Cristo. E quando você não se decide por Cristo, você está decidindo contra Cristo. É aquilo que eu disse, meu querido. No reino de Deus não existe meio termo, não existe parcialidade. Ou você está do lado de Jesus, ou você está contra Jesus. Ou você está do lado de dentro, ou você está do lado de fora. A terceira lição que nós podemos tirar do julgamento de Jesus é que o amor também foi demonstrado. E foi demonstrado no silêncio de Jesus, diante do seu algoz, diante daquela multidão enraivecida. Jesus demonstrou amor. Jesus poderia ter se defendido naquele momento. Ele poderia ter chamado os seus subordinados, os seus anjos, e eles viriam ali, amados, teriam confrontado Pilatos, teriam libertado Jesus. Mas Jesus disse a Pilatos, eu vi a este mundo para isso. Jesus permaneceu firme e sereno. O seu silêncio não foi uma fraqueza, mas foi propósito. Jesus permaneceu determinado. O julgamento, amados, não foi um acidente histórico. Ele foi parte do plano redentor de Deus. Enquanto Pilatos pensava que estava no controle, Deus estava cumprindo a sua vontade. Pilatos pensou, eu tenho controle da situação, mas era Deus que estava no controle de tudo. E quantas vezes você pensa que você está no controle da situação, mas na verdade você está simplesmente cumprindo o propósito de Deus. Portanto, meu querido, opte-se por decidir por Cristo. A cruz não foi uma derrota, ela foi uma vitória, a nossa vitória. Jesus Cristo estava diante de Pilatos, estava selando a minha vitória, estava selando a sua vitória, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, ou seja, pela sua carne. Porque Jesus estava ali, amados, negociando com Deus o preço que a minha alma, que a sua alma custava. Dali foi tirado a sua sentença, morte e morte de cruz. Mas eu, como pecador, pude olhar para a graça de Deus, pude chegar ao trono como filho, não mais como um rejeitado, mas como filho. Jesus nos comprou esse direito através do seu martírio. Você, meu querido, não faça como Pilatos. Não seja um covarde, mas seja corajoso ao decidir por Cristo Jesus. Você está no canal Boas Novas Shalom. Eu sou Adriano Marcelo, este que vos fala. E eu quero neste momento fazer um apelo ao seu coração. Nós estamos com uma campanha em favor de crianças que estão ali no país chamado Moçambique. Ali há muitas crianças que estão sob a responsabilidade do irmão White José dos Santos. Um rapaz abnegado que está ali fazendo um belíssimo trabalho com várias crianças. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, está tendo a oportunidade de fazer uma pequena doação para este projeto. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo a chave Pix do irmão
e você pode estar fazendo ali a sua pequena contribuição, que será de grande importância para aquele trabalho que está sendo realizado ali. Ok? Abra o seu coração e contribua, meu querido. Deus abençoe a sua vida. E você que gostou desse vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal e nos ajude em oração, em nome de Jesus. Amém. Vai. Sinal de oração, sinal de oração, Papai do céu, muito obrigado, pelo dia, abençoa o nosso mantenedor, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, shalom, minha querida irmã que se encontra nos Estados Unidos. Aqui fala o seu irmão White José dos Santos, Cama África, Moçambique, em nome de Jesus. Estamos aqui domingo, data 15 de fevereiro, em nome de Jesus. Veja nossas crianças que estão aqui, estamos dando o nosso almoço aqui, domingo abençoado, em nome de Jesus. Veja aqui minha querida irmã que se encontra neste momento. Venha compartilhar nesta obra, neste ministério, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Shalom. Graça e paz, meu querido irmão Adriano, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Shalom, boa tarde. Estou aqui realizando as nossas crianças hoje, domingo, data 15 de fevereiro, em nome de Jesus. Estamos a fazer o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua ajuda que você fez, em nome de Jesus. Agradecemos bastante pela sua ajuda. Continua compartilhando com outros amigos, amigas, se encontra missionária aí, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua ajuda que você fez. Veja aqui a quantidade das nossas crianças que você está a ver aqui, em nome no sangue de Jesus Cristo, poderosamente. Shalom. Muito obrigado. Deus te abençoe. Shalom.